Então, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao Parabellum. Hoje à noite vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio, porque, como veremos, ele continua. Então vamos falar também de questões táticas. Os mísseis na base de Diego Garcia, o famoso míssil no F-35 e também o que acontece no nível político. Porque muitas coisas estão acontecendo, como o envio dos fuzileiros navais, o navio Trípoli, que chegou justamente a Diego Garcia, então começa a se aproximar da área junto com as outras duas embarcações. Vamos falar também sobre o fato de que o alvo mudou muito. Nas últimas 72 horas, os americanos e os israelenses estão atacando bastante as forças terrestres iranianas. Também é verdade que a marinha praticamente não existe mais. No final, eles destruíram mais de 140 navios, entre barcos pequenos e navios da frota de superfície. Maggiore. Também falaremos da estratégia, como nos episódios anteriores. Nós dissemos que a estratégia iraniana é atacar os países do Golfo para que eles pressionem os Estados Unidos. E isso funcionou até mais ou menos alguns dias atrás. Desde que alguns países, incluindo o Catar e outros, reclamaram que para reativar alguns, por exemplo, um dos sistemas de gás liquefeito, vai levar 3 anos. E depois vamos mostrar por que eles temem tanto, porque tem vulnerabilidades estratégicas enormes ligadas a algumas instalações que representam 30% da produção de energia ou da dessalinização, coisas desse tipo. Está acontecendo o que tínhamos dito, ou seja, o risco de que a estratégia iraniana leve esses países não só a pressionar os americanos, mas a passar diretamente para o outro lado da linha vermelha. E se tornarem coparticipantes, só para encerrar essa história, porque percebem que os americanos não são capazes de fazê-lo. Vamos explicar também por que a estratégia iraniana é difícil de neutralizar apenas com forças aéreas, os famosos túneis, etc., a defesa em mosaico deles. Porque todos nós vimos na primeira semana o lançamento de mísseis e drones diminuir, depois houve uma retomada. E agora, por caridade, não são mais os volumes de antes, mas são cerca de 100 drones, 30 ou 40 mísseis, mas são constantes. Isso significa que eles constantemente saem e usam a técnica do shoot and scoot, ou seja, o caminhãozinho sai, atira e volta. E desses eles têm uma quantidade realmente infinita. Mas antes, vamos começar por algumas questões políticas, /marketing, porque obviamente também tem quem especule sobre essa guerra. E além das provocações do Trump, houve movimentos realmente grandes. Então temos Leonardo Lanzara, Eduardo Fontana para as questões técnicas, Daniele Moro para as questões políticas relativas à América. Então, por favor, Daniele, vamos começar justamente com a declaração do Trump, onde ele disse que tiveram uma longa e produtiva conversa sobre uma resolução completa e total da hostilidade no Oriente Médio. Obviamente, ele está falando dos iranianos, passa 2 horas, e os iranianos dizem, nós não conversamos com ninguém, e alguma coisa aconteceu. Por favor. Obrigado pelo convite. Então, vamos começar por isso, porque Trump acabou de falar há 8 minutos na Casa Branca e voltou a esse discurso, ou seja, ele basicamente disse, estamos conversando com a 3ª geração. Ou seja, ele matou o primeiro grupo, depois matou o segundo, agora só restou o terceiro. Ele falou desse grupo como uma espécie de grupo de adolescentes, um pouco fanáticos, mas enfim, umas criaturas, como se diz em Roma. A essência é, se formos triangular, os 3 países que parecem mais ativos nesse fronte, então Egito, Turquia, Paquistão. Minha impressão, vendo também o que se diz em Washington, é que os encontros aconteceram, provavelmente não de forma direta. Mas a mensagem é claríssima. Ele se meteu em uma situação na qual, você vê também pelas pesquisas, ele despencou como uma pedra nos últimos dias. Na qual, evidentemente, ele estava convencido, agora é a opinião comum, de resolver a situação ao estilo venezuelano. Ele percebeu que esses não têm nenhuma intenção de ceder. Mas, como você disse, nem mesmo os países do Golfo tinham percebido
o quanto poderia ser drástica a reação do Irã, uma vez que fosse atingido. Isso abriu para ele um problema colossal no Golfo. E não só isso, mas vocês veem, especialmente indo para a Ásia, que essa situação de falta de petróleo, de energia e assim por diante, está causando danos ao mundo todo. Ele não falou nesse encontro que durou cerca de 40 minutos e terminou há poucos minutos. Ele não falou sobre questões de inflação, de custo de vida, porque não tem nenhum interesse em levantar esse assunto. Não falou sobre o Líbano, se quiserem, depois podemos tentar entender, porque Trump muitas vezes deve ser interpretado não pelo que ele diz, mas pelo que ele não diz. Ele não disse uma palavra sobre Israel, não disse uma palavra sobre o Líbano, só disse quando o deixaram falar. 2 minutos de relógio. Sabe-se que Trump é alguém que só tolera o máximo que pode de outra pessoa. São poucos minutos. Ele disse que é uma operação totalmente americana com os israelenses. Como dizer, estamos ganhando de lavada, disse Exet. Nunca houve ninguém tão bom quanto nós. Eles afirmam ter as forças armadas mais importantes do mundo. Ele fez só uma piada comum que ele costuma fazer sobre a Ucrânia, então Zelensky, Putin. Eu estava convencido de resolver a situação. Mas, enfim, esses dois realmente eu não imaginava que realmente se detestam. Ele diz, mas olha, eles realmente se detestam. O fato é que a minha impressão, falo como um velho jornalista, velho em todos os sentidos, é que nesta noite italiana, tarde americana, veremos o que vai acontecer nos próximos dias. Ou seja, me deu a impressão, ali ele não estava sendo arrogante no sentido de que ele realmente não era capaz de dizer objetivamente se conseguiria ou não. Vou dizer só mais uma coisa, já que vocês são os especialistas em assuntos militares. Ou seja, estão chegando, como dizia Mirko, estão chegando os paraquedistas. Ali, a questão pode ser uma pressão sobre essas negociações que estão escrevendo, na minha opinião, são indiretas nessa fase. E, de qualquer forma, quem acompanha este canal sabe, acontecem talvez com esse personagem que é presidente da Câmara, que não se entende até que ponto. Parece uma espécie de versão iraniana da dupla Witkoff-Kushner. Parecem Totó e Pepino, que são enviados pelo mundo sem intérprete, sem mapas, para falar de não se sabe o quê. E aí acaba que, na verdade, os iranianos não têm nenhuma intenção de abrir mão da arma atômica. Sobre isso, ele insistiu 56 vezes. O Irã deve esquecer de ter a arma atômica. Nem se fala nisso. Ou seja, eu disse não e disse não. E depois que eles resolvam, é só isso. Então vamos ligar alguns pontos, porque no texto que mostrei antes do Trump, também tem uma parte secundária. Lembrem-se que já armaram uma armadilha para ele vir falar. E depois, os israelenses aproveitaram para atacá-los. Então, na minha opinião, eles estão andando bem na linha. Muro. Existe um enorme problema estratégico. Essas são as vulnerabilidades que Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Israel, Arábia Saudita, Omã, Jordânia e Iraque têm. Eles dependem muito de uma única instalação, no sentido de que todos têm pelo menos uma instalação. No caso do Bahrein, são até 3 instalações que representam quase 30% da água potável, da água dessalinizada e da energia elétrica. Isso significa que se você atingir essas 3 instalações no Bahrein, você tira deles 30% da água potável, da água dessalinizada e da geração de energia elétrica. O Catar tem mais ou menos as mesmas vulnerabilidades. Como vocês podem ver, a maioria dos países tem exatamente esse tipo de vulnerabilidade. Na mensagem de Trump, na segunda parte, está escrito: eu parei, agora vou mostrar para vocês, assim a gente lê, eu parei os ataques por 5 dias. A guerra será pós-política praticamente por 5 dias. Contra as centrais energéticas iranianas, as estruturas de energia, o que acontece se ele daqui a 5 dias começar a atacar essas estruturas de energia?
Muito provavelmente, os iranianos farão a mesma coisa. Aos países do Golfo, e isso é algo que os países do Golfo não podem permitir, porque eles têm essa vulnerabilidade intrínseca. Há também uma mudança. A estratégia iraniana de pressionar, causar danos às monarquias do Golfo para pressionar os americanos. Agora, aos poucos, está levando-as a se tornarem um lado ativo. As últimas notícias, se quiserem discutir, Leonardo e Eduardo, dizem respeito justamente ao fato de que não só a Arábia Saudita passou de ser passiva para não respondermos, reservamos uma possível resposta, mas parece que estão pressionando os americanos para acabar com isso e até mesmo para participar juntos. E o mesmo vale para os Emirados Árabes Unidos. Obviamente, se dois começarem, praticamente todos os outros acabam vindo também. Porque no momento em que há um risco tão grande, se ele atacar o sistema energético em 5 dias, bem, inevitavelmente eles sabem que, com grande probabilidade, vão perder esses sistemas. E então, já que ninguém tem nada a perder, ali pode realmente acontecer o desastre, onde a guerra realmente se abre para todos os países, e não apenas em um papel passivo e defensivo. E esse é, acredito, o cenário mais terrível que podemos imaginar. Mais cedo ou mais tarde, sabemos que os americanos desistirão e essas monarquias acabarão em uma guerra sem fim contra o Irã. Sim, mas na minha opinião, de fato, concordo com o que você acabou de dizer, no sentido de que eu também vejo. Antes de mais nada, um cumprimento a todos, desculpem, mas não tive tempo de fazer isso antes. Eu também vejo essa tendência, ou seja, os países do Golfo, basicamente, parecem mais próximos de querer entrar diretamente nesse conflito. Portanto, até mesmo lançando, talvez, com suas forças aéreas, ataques ofensivos, enfim, participando de forma direta das operações. Sobre isso, porém, o primeiro comentário que eu faria é que todos esses países, basicamente todos, sim, estão, digamos, já bastante envolvidos nesse conflito, no sentido de não apenas do ponto de vista de serem atacados justamente pela retaliação iraniana, mas vivem essa espécie de limbo, onde seu território, de qualquer forma, é utilizado pelos Estados Unidos. Quer seja justamente porque sobrevoam, até mesmo, em alguns casos, para o uso de bases aéreas. Sempre um pouco, digamos, negado, mas que no fim acabou vindo à tona nessas semanas, até mesmo uma das bases aéreas mais utilizadas. Aqui, porém, chegamos à Jordânia, onde fica uma das bases aéreas mais usadas pela aviação norte-americana. Está na Jordânia, um dos países que, aliás, no início da guerra disse: nós somos neutros. Então todos vivem um pouco nessa espécie de limbo, com o acréscimo de algo que, digamos, foi documentado mais recentemente, justamente nos últimos dias. Diversos países do Golfo também permitiram o lançamento de mísseis Atacams, ou melhor, não dos Atacams, mas dos sucessores dos Atacams. Em alguns casos, enfim, a partir dos sistemas HIMARS americanos em seu território. E isso necessariamente aconteceu de lá, porque não chegariam de outros lugares. Enfim, também existem alguns vídeos. Então, essa premissa para dizer que sim, corre-se basicamente o risco de uma escalada, do ponto de vista de ver as forças aéreas, principalmente, então também as forças de mísseis desses países, participarem de ações ofensivas e não mais apenas defensivas, como já fazem em seus territórios. Obviamente, mas de qualquer forma, na minha opinião, eles já estão bastante envolvidos, talvez não mudariam tanto os equilíbrios, porque não acho que, depois posso até perguntar a opinião do Leonardo sobre isso, não acho que os arsenais especificamente de munições, de munição de precisão desses países, possam fazer a diferença ao atacar aqueles alvos que realmente importam hoje, ou seja, as bases de mísseis subterrâneas e assim por diante. Então, acho que eles não poderiam fazer muito mais do que já fazem, obviamente, os Estados Unidos e Israel, enquanto, por outro lado, como o Mirko corretamente apontou, corre-se o risco de sofrer danos críticos em infraestruturas realmente essenciais, que já nas primeiras represálias iranianas, enfim, da primeira semana, principalmente, que atingiram um pouco. Como diz um homem com um madman, um louco, não um homem morto, esses países do Golfo, então,
A primeira represália aconteceu, todos nós vimos, e foi, na minha opinião, conduzida, digamos, não com a intenção de atingir, de fato, as instalações de dessalinização. Então, eles não tentaram realmente atingir as infraestruturas mais críticas, mas já demonstraram que podem atingir uma série de locais, que, em teoria, são defendidos por, ou até mesmo por sistemas antibalísticos entre os mais avançados do mundo, ou pelo menos por defesas aéreas muito importantes. Isso serve para dizer o quê? Para dizer que se de fato eles fazem o teste, tudo ou nada, e esses países se unem então diretamente ao conflito. Como vocês disseram, eu também concordo que existe uma possibilidade muito real de vermos essas infraestruturas danificadas ou atingidas. Porque eles não demonstraram, né, nos primeiros dias, saber defendê-las, enfim, suficientemente desse tipo de ataques iranianos. Depois, muita coisa dependerá dos estoques e da capacidade iraniana de seguir lançando mísseis e drones, que, porém, até hoje parece ainda manter-se em um nível perigoso. Então... Agora é comigo, sim, olá a todos, sim, está absolutamente certo. Eu vou contar assim. Quando essa história começou, o Irã tinha duas estratégias possíveis. A primeira, atacar alvos militares. E só isso então, lançar tudo o que tinha contra as bases na região do Golfo. Ponto. Uma abordagem não assimétrica, mas um pouco menos, e depois a segunda possibilidade. Atacar também alvos civis, para fazer o que acabou acontecendo, ou seja, colocar pressão política e diplomática sobre os países do Golfo em terra, de forma que se atingisse a população, o senso de segurança, a oportunidade do que está sendo feito em nível político e pressionar Washington para que parasse esse ataque ao escolhido. A segunda possibilidade é uma abordagem muito mais estratégica. Eles sacrificaram parte do arsenal que poderia ter sido dedicado a atingir a base de Salt na Jordânia ou qualquer outra base americana na região para colocar pressão política, certo ou errado. Por um lado, eles poderiam ter atacado alvos militares com mais força para ter menos coisas vindo contra eles. Porque você admite que começa a atingir, como já aconteceu, mais aviões-tanque, mais caças-bombardeiros, mais, essas coisas chegam menos até você. Eles optaram por uma abordagem mais política e estratégica. Faz sentido, não sei se vai funcionar aquilo que falávamos com Mirko desde o começo, era essa escolha mais estratégica do Irã que faz sentido. É perigosa, pois pode atrair mais inimigos para você. No começo, os países do Golfo responderam com a nota de enérgica protesta que agrada ao general Capitini e não disseram muito mais do que isso. Agora, passadas algumas semanas, vejam, já começamos a ver alguns ficando impacientes e que querem intervir militarmente. A Arábia Saudita, sendo uma força aérea da região do Golfo, talvez seja a melhor, aquela que tem um pouco mais de tradição, um pouco mais de treinamento, não sei quanto, porque tem alguém que eu não vou mencionar, que diz que as forças aéreas do Catar, dos Emirados Árabes, são mais para desfile do que para outra coisa, não têm reais capacidades operacionais, têm belas aeronaves, belas armas, mas não são realmente capazes de cumprir missões. Não sei, mas essa dúvida também me ocorre. Neste ponto, o Irã, e concluo, deve tirar as conclusões de sua escolha estratégica. Fez certo ou fez errado? Agora vamos descobrir. Enquanto isso, notamos recentemente muito mais ataques contra Israel. Estou certo, Mirko, houve uma mudança nas atividades. Vou mostrar um gráfico feito pela Anadolu, uma empresa turca, que está um pouco confuso nos números e talvez exagere. Mas a história também é inegável, então não olhem para os números, que na minha opinião são o dobro, o triplo dos de todas as outras fontes. Mas é inegável o que vimos entre fevereiro de 28 e março de 15. Olhem as setas, este é o Irã atacando. Mais ou menos distribuídos um pouco para todos, bastante para os Emirados Árabes Unidos, bastante para o Kuwait, e depois, em menor escala, Arábia Saudita, Bahrein, etc. Se vocês notarem, de 16 a 18 de março em diante, eles praticamente pararam de atacar Omã, Jordânia, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, etc.
e tudo se concentrou em direção a Israel. O que faz sentido, porque vamos dizer que a cabeça dessa ideia está mais para os lados de Tel Aviv do que de Washington. Podemos dizer isso ou vão nos chamar de conspiracionistas, gente que só fala dos arquivos de Epstein? Vamos falar a verdade, tem muito dedo israelense por trás dessa história. Talvez os iranianos tenham percebido que sua estratégia bastante política funciona mais ou menos. E então eles começam a bater forte em Israel para convencê-lo. E aqui acho que mais cedo ou mais tarde vamos falar sobre as taxas de interceptação, porque alguns passam. É verdade? Sim, em Israel há muita censura. Jornalistas são bloqueados, entre outras coisas. Esses são os dados. Dá para notar a queda. 28 de fevereiro entre mísseis, drones, 350 mísseis, 800 drones e assim por diante. Dá para ver claramente que por volta do dia 8, entre o dia 8 e o 9, há uma queda incrível. Depois vocês vão notar que eles permanecem constantes e agora estão até subindo um pouco os mísseis, porque obviamente fica difícil, depois vamos ver, utilizá-los. Eles estão caçando. Há muitos vídeos de bombardeios em sistemas individuais de drones, sob pontes ou fora de túneis. Muito menos no caso dos drones, que permanecem constantes. Se há uma constância, do meu ponto de vista militar, significa que você não é capaz de reduzir a resposta da força do adversário além desse limite. E como esse limite é suficiente para criar muitos problemas para os países do Golfo, eu diria que você não atingiu seu objetivo. Acrescento uma coisa. Deste gráfico é evidente um detalhe, talvez pouco perceptível. Os mísseis em vermelho incluem, em teoria, balísticos e de cruzeiro, mas pelo que sei, aqui são principalmente balísticos. Os iranianos usam muito os balísticos e é verdade que parecem poucos vendo assim. Mas só de imaginar 1.015 mísseis balísticos por dia durante meses. Se você olhar o conflito russo-ucraniano, que obviamente tem uma quantidade estratosférica de armamentos lançados, 1.015 mísseis balísticos por dia não é nada pouco. Obviamente aqui não estamos falando... Vou te dar um paralelo, Eduardo. O último ataque feito pelos russos foi com 300 drones, acho que 10 de vários tipos de capaca e 7 mísseis balísticos Iskander. Exato, mas estamos falando em média de 25 a 30 Iskander por dia. Sim, e de fato é algo que tende a ser subestimado, porque já estamos acostumados com esses números enormes de drones e por isso talvez consideremos menos a importância que esses mísseis balísticos realmente têm. Ou seja, se eles têm principalmente a capacidade de continuar nesse ritmo, eu diria que em breve terão também a capacidade de não apenas lançar o que já tem em estoque, dentro das montanhas, dentro das bases nas montanhas, mas também alguma produção que continua, pelo menos de alguns modelos. Porque agora, se não me engano, nesse gráfico, eles contaram até 1.400 mísseis lançados, vamos supor que a maioria deles seja balística. Os dados sobre os estoques de armas balísticas do Irã, obviamente, mudam, dependendo de quem vai analisar. Mas se a guerra continuar assim por meses, evidentemente esses estoques iniciais vão se esgotar. Em essência, e será a prova concreta de que não se conseguiu, por parte de Israel e dos Estados Unidos, neutralizar toda a produção, basicamente, de armas balísticas, que é também um dos objetivos principais. Se o Irã conseguir preservar e transferir parte da produção de pelo menos um modelo balístico de curto alcance e um modelo balístico de médio alcance, vamos dizer, o mínimo necessário para seguir ameaçando Israel e países do Golfo, caso consiga produzir esses dois modelos, dentro de bases subterrâneas, ou pelo menos em áreas inacessíveis para os Estados Unidos e Israel, então geralmente subterrâneas, ou em algum cantinho do país que eles têm mais dificuldade de alcançar. Esta carta é muito importante, vou revisar novamente. Se a guerra for de atrito e continuar como o conflito russo-ucraniano, então, é aí que eu quero ver, aí realmente vai entrar em jogo toda aquela conversa que se fazia no início da guerra sobre os estoques de interceptadores, sobre a produção de interceptadores, porque uma coisa é se dura um mês ou dois, outra coisa é se dura mais, com um adversário que pode lançar 10. Desculpa, não é que eles precisam lançar 100 mísseis. Afinal, vimos mesmo quando lançaram 300. Os danos, no final, não foram muitos, principalmente em alvos militares, pelo menos os do ano passado. Hoje, eles conseguiram atingir muitos alvos de forma muito mais precisa. Principalmente vimos os sistemas de radar, os THAAD, etc.
Para manter uma crise politicamente insustentável para os americanos, eles só precisam lançar 100 drones e 25 mísseis por dia. Provavelmente, para fazer isso, eles têm estoques para 6 meses ou 1 ano. Honestamente, considerando também a produção, então eles podem manter essa estratégia. Essas são as estatísticas, país por país. Mísseis iranianos, balísticos e drones lançados sobre a Arábia Saudita. Como você pode ver, e estes aqui são no Bahrein, eles diminuíram gradualmente, você pode ver, estes são contra os Emirados Árabes Unidos. Dá para ver claramente uma queda em relação à estratégia inicial. Aquilo que você falou sobre a defesa em mosaico, que eu mesmo já disse várias vezes, se você olhar para o Irã parece Mordor. Se você está cercado por montanhas e tem um vale no meio, boa sorte. Tentar invadir um país desse tipo não é como invadir a Venezuela. O Irã tem mais de 90 milhões de pessoas. Mas o ponto mais difícil é justamente que eles estão há 40 anos se preparando para isso. E esses tipos de bases, como você pode ver, fazem o famoso atirar e correr. Saem, disparam, mas ficam aqui dentro na maior parte do tempo. É verdade que você pode destruir os túneis e prendê-los lá dentro, mas com certeza, assim como as toupeiras, eles têm dezenas e dezenas de saídas. Essas também são imagens de propaganda que mostram para você uma enorme base. Mas eu notei muitas vezes, até mesmo nos vídeos onde foram atingidos, que às vezes era apenas um buraco simples. Do lado da montanha, na verdade, havia um caminhão. Era uma cobertura para um caminhão. E disso eles podem fazer quantos quiserem. Veja, esse jeito de agir, você não para com a Força Aérea. São como os bunkers da Albânia, E Mas é bem Linux, Vejo uma pergunta e vou me ater a ela para comentar. Era sobre quantos lançadores eles ainda tinham em serviço naquela época. Um discurso muito difundido desde o início desta última guerra é são principalmente os israelenses que dizem que as forças israelenses ou americanas destruíram grande parte dos lançadores. Que então, de forma otimista, especialmente nos primeiros dias, dizia-se que tínhamos neutralizado boa parte da ameaça iraniana. Agora, evidentemente, pelos dados que vimos, isso provavelmente não é tão verdadeiro assim. Quero destacar que, antes de tudo, obviamente, eu não sei. Então, a resposta é que eu não sei exatamente quantos eles ainda podem ter. Eu diria para desconfiar de qualquer um que diga que sabe. Essa é a primeira resposta. Mas, principalmente, desconfiem desses números, dos números que circulam até mesmo na grande mídia. Normalmente, eles vêm de fontes, neste caso, israelenses. Porque falam de centenas, né? Se não me engano, da última vez chegaram a 300 ou algo assim, lançadores que eles dizem entre destruídos e inutilizáveis, então eles também deixam uma margem de segurança. Com essa declaração, porém, se considerarmos as evidências visuais dos vídeos deles, que eles têm todos os incentivos para mostrar, porque, obviamente, aliás, são todos ataques de precisão, então boa parte, aliás, na minha opinião, a totalidade desses ataques é filmada basicamente por evidências visuais. Chegamos a cerca de 40 lançadores atingidos, destruídos e não 300 pronto. Antes, atenção ao considerar os lançadores como algo tão insubstituível, são caminhões com, um sistema telescópico de lançamento, numa rampa que se move, na minha opinião, não é nada tão high-tech assim. Veja, foca-se um pouco demais como se fossem basicamente insubstituíveis, enquanto uma das produções mais fáceis de reiniciar é justamente a dos lançadores. E aí você fala dos lançadores, dos mísseis, lançadores de drones. É isso mesmo. Aquilo é um APCAR com rampa, praticamente. Às vezes basta ter uma varanda, nem precisa do APCAR. Alguém leva até lá e pronto. Vou mostrar outros gráficos para evidenciar o cruzamento de dados. Note a grande queda inicial, seguida de estabilidade no restante. Como vocês podem ver, os dados são semelhantes nos 30, 20, 25, 38 e mais ou menos na centena dos drones. Como vocês podem ver, com essa tendência constante, evidentemente, os mercados, a pressão. Ou seja, para as seguradoras navais, se voam 25 drones ou 100, se voam 10 mísseis ou 30, não muda absolutamente nada. O fato é, eles te asseguram, mesmo que voe apenas um, então eles podem manter mais, estão se adaptando, imagino, então nessa adaptação provavelmente vão aumentar. Além disso, não se pode falar só dos mísseis, mas também existem as minas.
Os navios, então, não precisam conseguir só isso. Aliás, em Hormuz bastam coisas muito mais descartáveis, econômicas, inúmeras. Até mesmo drones, ou seja, drones navais suicidas, até mesmo drones FPV. Eles podem chegar lá, causarão poucos danos, mas se matarem a tripulação do navio, talvez não a encontre mais facilmente. A tripulação do petroleiro só quer trabalhar. Coitados, basta atingir a parte propulsora de vez em quando. Assim voltamos à questão política. Os traders do petróleo, depois do anúncio de Trump e da negação do Irã, apostam nos futuros e lucram. Houve um movimento de, se não me engano, 1 trilhão por 650 milhões. Se você quiser explicar para a gente, Daniele, por que estão falando disso e como isso é praticamente uma missão, por favor. Não só estão falando disso, mas se você olhar nas várias redes sociais, praticamente do mundo todo, há um consenso raro nessas situações. Ou seja, praticamente todo mundo diz que aconteceu um insider trading colossal, poucos minutos antes do Trump falar. E se você for exatamente ao quinto, aqui está, ao quinto parágrafo do comunicado, BBC, tem a reação da Casa Branca diante de uma acusação que praticamente une todos os mercados. A Casa Branca diz que nós combatemos o insider trading, como quem diz, fala e não fala, mas basicamente é algo que nasceu dentro de casa. A outra consideração, que é de natureza política, te leva a pensar em toda a organização deste segundo mandato de Trump. É que a SEC de Nova York, ou seja, o órgão que em teoria deveria combater o insider trading, a última coisa que alguém pensa em fazer com esse presidente é verificar se por acaso alguém ficou rico em 15 minutos. Então você não só passa uma mensagem péssima de corrupção, basicamente, você roubou, vamos colocar assim, você roubou. E pela declaração, pela resposta que é dada justamente à BBC pela Casa Branca, há uma meia admissão que tudo surgiu e é a coisa mais provável do mundo, porque era realmente difícil intervir com tão poucos minutos de antecedência em um fato como esse. Non puoi muovere Comunque, la 750. coscienza. Você não pode mover 650 milhões de dólares em uma hora se não estiver já preparado para isso. Absolutamente. Não só isso, mas você também precisa ter um sistema pronto para receber esse tipo de aposta. E você deve, insisto, saber que mesmo que te peguem e talvez algum jornalista investigativo te descubra nos próximos dias, a SEC não vai te fazer absolutamente nada. Ou seja, você jogou dentro de um sistema onde teve acesso a informações que não podia usar, prejudicando os mercados. Porque você roubou o dinheiro de outros investidores, não é que você roubou o dinheiro de alguém desconhecido, você roubou do mercado. E quem é que deve controlar a correção das operações do mercado? Você já sabe que de qualquer forma vão deixar você levar o dinheiro embora. E boa noite a todos. Essas são operações, e encerro com isso, que na verdade desde o início do segundo mandato de Trump foram registradas. Os filhos viraram piada na internet em muitos podcasts americanos. Quer dizer, Kushner, o dinheiro que ele recebe dos países do Golfo. É uma América que até 20 ou 30 anos atrás, fosse republicana ou democrata, nunca teria tolerado esse nível de corrupção. Isso é corrupção. Essa ousadia não é só chegar, ajudar, sei lá, o Putin, e ele me deixa construir 5 hotéis em Moscou. Aqui a operação é muito maior. Você que tem Um certo algo a mais. Lembra de insider trading assim na Primeira ou Segunda Guerra do Golfo? Não, desse nível não. Eu nunca vi algo desse nível. Não só isso, mas se você pensar bem, continuam insistindo que essa alegre cópia, que para mim parecem Totó e Pepino indo à Piazza do Homem em Milão,
Cena famosa, Nouveau-Levin, Savoir, Whitcock e Kushner ainda vendem eles como dois desinformados que andam pelo mundo, fazem bagunça, entendem pouco, e para o Trump tá ótimo assim. Na verdade, essa operação de insider trading te mostra que o que está em jogo é incrivelmente maior, ou seja, aqui não estão te dando um jumbo usado de presente. Ou os suíços trouxeram o lingote de ouro para o presidente, ou a pobre Machado, a líder da oposição, trouxe para ele o prêmio Nobel. Ou seja, esse caso acabou atingindo, não subestime a gravidade, o capitalismo mundial que investe em Nova York, na Bolsa. Porque quando você ganha esse dinheiro, insisto, você roubou de outra pessoa. Talvez eles invistam mais na Europa. Não, é o oposto. Aliás, eu já estava atento a isso após essas especulações. O fato de que muitos navios de gás que estavam indo para a Europa enquanto acontecia essa confusão. Olhem só, esses eram o Mistral, o Sim-Cima, o Elizardeia. Vejam o caminho que eles fazem. Vão todos para a Ásia. Olhem só. Está se criando também um grande problema desse ponto de vista. Coisas que tinham sido encomendadas pela Europa, como na Ásia ofereceram mais, foram direcionadas para lá. Esses são alguns dos navios metaneiros mais importantes que estavam indo para a Europa. Veja como de repente, veja a data, porque isso é o interessante, de repente todos mudam de rota. Praticamente anulam seus contratos de aquisição porque receberam ofertas maiores e vão todas para a Ásia. É isso que está acontecendo. E depois você se pergunta por que temos 40% a mais no Gene? Aliás, Trump também ameaçou. Depois vamos chegar também à questão europeia. Participem, venham para cá, para lá, para cima, para baixo, porque essas coisas mudam muito. As cartas na mesa, cartas na mesa. Ainda bem que estamos quase na primavera, então espera-se que até o período de inverno o gás já tenha voltado. Mas também o que vimos na Itália, com a manobra da Meloni de remover as taxas por 2 semanas, algo assim. São coisas que vão acalmar um pouco o mercado por algumas semanas. Mas se isso continuar, daqui a algum tempo, em 2 semanas, vamos nos encontrar de novo com a gasolina acima de 2 euros. Uma coisa é algo que você pode sustentar, pelo menos que não faça isso no prejuízo. E aí eu levanto as mãos. Por caridade, posso usar fundos extraordinários até para essas coisas. Aqui, porém, não é como se estivéssemos nadando em dinheiro e ouro. Neste período, na Europa, estamos vendo a situação. O risco é a estagflação, estagnação e inflação. Que já tínhamos por questões energéticas. Passamos de uma crise para outra quando estamos nos recuperando. Sobre ter cortado o gás e o petróleo da Rússia, encontramos fontes alternativas. Essas fontes alternativas, que em parte também eram deles, mesmo que a dependência fosse longa. A questão é que você não substitui 20 ou 30% do fornecimento de uma vez só. Então você passa de uma crise para outra, o mercado praticamente nunca tem como se recuperar. Porque você se encontra em uma crise onde paga mais caro pelo gás por 2 anos, depois estabiliza e depois vem outra crise, de crise em crise. Depois, o preço base fica mais alto do que vimos em 2022. Então é um grande problema, depois veremos. Como vai a Alemanha, como vai a França, também questões políticas internas. Sabemos que provavelmente nos próximos anos a direita vai vencer em vários países. Não. A Le Pen, seu sucessor, provavelmente o partido do Farage, na Inglaterra tentarão conter, alternam o Für Deutschland. Mas as crises ajudam muito os nacionalistas, porque vocês viram, quiseram a política mundial, europeia, quiseram participar daquela guerra daqui, dali, de lá. E então eles vão crescer. Na minha opinião, crescer significa pensar mais em si mesmos também. Não é, Leonardo? Sim, sim. Manobras europeias para tentar conter todos juntos uma situação, mas cada um por si. Olha, mas tem uma coisa que a Europa deveria fazer, desculpa te interromper, a energia nuclear
E essa é uma fase em que seria preciso alguém que tivesse coragem e dissesse: senhores, nós precisamos nos libertar dessa situação. Tudo bem com o verde, mas a energia verde é intermitente em relação à demanda de um país. Precisamos tirar da cartola a energia nuclear. Um abraço para o advogado do átomo. Seria necessário, mas energia nuclear, já tem alguém falando de energia nuclear para fins militares? Criar uma dissuasão europeia. Nuclear, tudo bem. Faça a sua própria dissuasão, meu amigo. Bem, eu tenho a minha própria dissuasão, como muito feijão, assim. Depois precisamos pensar na energia nuclear, nos reatores de quarta geração, justamente nessa perspectiva. O problema é que eles não ficam prontos em um mês. Na Itália já estamos atrasados, pois rejeitamos isso 2 vezes por sermos inteligentes. Mas é preciso que a nível europeu façamos mais pelo nuclear, e isso está começando. Sim, também há um certo jeito típico. Na Itália, fazemos o referendo sobre energia nuclear e Chernobyl, fazemos o segundo Fukushima. Geniais, vocês acertaram em cheio. 2 de 2 entre as opções possíveis. Mas se nós, ocidentais, estamos sofrendo e somos os países mais ricos do mundo, como está o resto do mundo? Esse é exatamente o ponto. Quanto mais industrializados são os países, mais eles dependem de energia, petróleo, fertilizantes e essas coisas. Paradoxalmente, um país em desenvolvimento precisa menos dessas coisas, porque não tem uma indústria tão mecanizada como a que temos, por exemplo, no norte da Itália. Então, isso é algo que sentimos principalmente nós, que precisamos todos os dias movimentar centenas, milhares de caminhões para transportar as coisas. Então, passar de 1,7 miles por não dá. Eu me lembro que a 1,660 pelo menos na minha região, até 1 mês e meio atrás, para aqueles 35 centavos a mais. Pensem no que isso faz com o preço das batatas, com o preço dos caminhões de leite ou de qualquer coisa que é transportada. Fica enorme, em volumes realmente grandes. Vamos falar sobre o famoso discurso de Diego Garcia. Já falamos sobre isso em um short, mas ainda não falamos sobre isso aqui no canal. Os 2 mísseis. Por favor, Leonardo, eu te acompanho. Depois, com os slides. Então foi uma surpresa ver voando parece 2 mísseis cada um, IRBM. Então, de alcance intermediário, por cerca de 4.000 quilômetros do Irã, até a base anglo-americana de Diego Garcia. Uma surpresa, porque o que todos sabíamos era que os iranianos alcançavam 2.000, talvez 2.500 quilômetros de alcance, um limite que o regime iraniano havia se autoimposto, também para não atrair muita atenção dos europeus. Aqui esta animação nos mostra o alcance. O impacto não aconteceu porque desses 2 mísseis parece que um caiu durante o voo, mau funcionamento, não sei, e o outro foi interceptado por um SM-3, um míssil lançado pelos americanos com a orientação do sistema Aegis. O SM-3 é um míssil sobre o qual falamos há 2 anos neste canal, falando sobre a primeira guerra espacial da história, nada de espetacular. Os Houthi lançaram um míssil de médio alcance contra Israel, que foi interceptado fora da atmosfera. Um engajamento exoatmosférico. Nesta animação que Mirko está mostrando para vocês, vocês veem esse objeto que é o Kill Vehicle. Por quê? Porque o SM-3 é um míssil terrestre que é multiestágio, o último estágio é o Kill Vehicle. Vocês veem essas chamas que vão para todos os lados, o que são? Porque quando se passa dos 100 km de altitude, a linha de Kármán, não há mais ar para sustentar o voo e o controle. Então, se você quer se guiar onde não há ar, a solução são pequenos jatos de matéria e geralmente são pequenos motores a jato. Então, não se usam as aletas para guiar um objeto que voa fora da atmosfera, porque não há ar para fazer alavanca e se mover. Então, se usam esses pequenos jatos. O SM-3 já deu bons resultados contra mísseis de alcance médio intermediário no passado e neste caso pode ter funcionado. Então esses 4.000 quilômetros de onde vem? Então os fatos são 2. Ou eles aliviaram a ogiva de um Karmanshar 4 ou de um Segil 2 e assim reduzindo o peso da ogiva você aumenta o alcance.
e talvez você consiga chegar a 4.000, ou então foi lançado um Segil 3, que é uma versão de 3 estágios desse míssil balístico, que estava em desenvolvimento em fase de testes, não era operacional. Falava-se sobre isso, encontrei informações contraditórias, não sabemos, mas eu suponho, e aqui o Dr. Fontana talvez possa me corrigir se eu estiver errado, se reduzirmos o peso da ogiva de um míssil, não é que do jeito que está, vamos dobrar o alcance, porque isso também significa desbalancear o míssil. Entendi que você reduz a ogiva, reduz o peso e assim o míssil vai mais longe. Mas você precisa fazer tudo certo, senão o míssil fica difícil de controlar, principalmente na fase de queda. E eu suponho que o fato de um desses 2 mísseis ter sido destruído em voo por razões próprias pode ser justamente devido a uma redução da ogiva. De uma forma um pouco apressada ou não bem projetada, não sei, mas repito, estamos no campo das hipóteses, das especulações. O mais importante, e com isso encerro, é o efeito psicológico de algo que alcança 4.000 quilómetros, porque amigos e colegas, no dia seguinte ao que aconteceu, me perguntaram se agora o Irã também vai atacar a Europa. Depois vamos conectar isso, já que com Eduardo também vamos falar sobre o maior envolvimento das bases americanas na Europa. Possono diventare un... Bases no Oriente Médio estão menos ativas devido ao aumento dos danos ao longo do tempo. Sim, sobre Diego Garcia, só acrescento, já que estamos falando disso, concordo basicamente também com a análise do porquê um deles ter realmente caído, é uma das hipóteses mais prováveis. Tendo modificado, talvez às pressas, digamos, com pouco tempo disponível, um dos mísseis que em teoria alcançam no máximo 2.000, 2.500 quilômetros, obviamente existe a possibilidade de criar uma espécie de protótipo que é um pouco modificado, não sujeito a mau funcionamento. Acrescento que, se não me engano, os americanos disseram que aquele que foi abatido, me parece que sim, ou esse ou outro, acho. Aquele que foi abatido a cerca de 3.200 quilômetros do Irã, ou seja, não tinha realmente chegado aos postos avançados. Até porque os SM-3, como vimos, interceptam muito antes do impacto. Então, na minha opinião, esse é um fator importante, porque isso não significa nem que temos certeza de que eles chegarão até Egovérsia, mas que poderiam fazê-lo. E acrescento outro detalhe, na minha opinião, importante, que deve ser dito, que por parte iraniana, eles negaram ter feito esse ataque. Obviamente, não é que não possamos ter provas, os únicos que provavelmente têm provas são a tripulação do contratorpedeiro ou, de qualquer forma, aqueles que viram os radares. Meu Deus, né? Sinceramente, eu não formei uma ideia muito clara se isso é uma espécie de fake ou não. Vale dizer que, em outros casos, até hoje, cada ataque foi basicamente reivindicado, se não me engano, pelo lado iraniano. Exceto talvez aqueles na Turquia, mesmo lá existem algumas dúvidas. Neste caso, o fato é que realmente, como também disse Leonardo, é possível aumentar o alcance desses mísseis. Porque são mísseis que não só já têm um alcance importante, mas também muitas vezes possuem uma ogiva muito pesada, então é possível, como corretamente há. Então, não, Eduardo, muitos mísseis são projetados para ter várias ogivas de diferentes tipos desde o início. Veja, todos os mísseis russos, por exemplo, podem ser nucleares, cinéticos. Volte, exato, já na fase de projeto se pensa nessa possibilidade. Um último fator que me vem à mente. Também se falou até mesmo de um possível uso dos vetores que o Irã utiliza para colocar satélites em órbita. Ele tem alguns que deveriam ser ainda mais potentes, mas isso seria uma novidade, basicamente. E, aliás, na minha opinião, é a menos provável de todas as hipóteses que podemos colocar na mesa. Então é isso. Sobre Diego Garcia, deixo essas dúvidas. Obrigado a todos. Eu tenho uma hipótese alternativa que poderia tanto nos fazer pensar sobre o porquê. Os iranianos negaram sobre Diego Garcia, dizendo uma meia-verdade, ou seja, que talvez estavam direcionados para algum navio, não para Diego Garcia. Então, nesse caso... Estavam indo em direção a Diego Garcia. Porém, se devemos acreditar na distância em que o fato ocorreu, o incidente a 3.200 quilômetros,
Lembro que algumas fontes iranianas, antes da guerra, falavam até de mísseis balísticos antinávio, que alcançavam 1.500 quilômetros, o que já é algo realmente insano. 3.000 quilômetros, então, é ainda mais impressionante. Eu considero isso totalmente implausível, pelo simples fato de que desde o momento em que você lança o míssil, quando enfim ele cai, o navio já se moveu. Nesse ponto, ele já mudou de posição. Nem sei, talvez até 6.000 ou 7.000 quilômetros, algo que, na minha opinião, é implausível. Um outro detalhe que me vem à mente agora é que se... Então, é verdadeira essa dinâmica que as fontes americanas e israelenses relataram desse suposto ataque? Mesmo que acreditemos no número agitado de 3.200, então digamos que eles consigam chegar até lá. De qualquer forma, isso significaria alcançar uma parte importante da Europa e também a Sicília, além de parte da Itália continental. Depois, dependendo de quanto realmente conseguem avançar, se de fato conseguem chegar a se cuidar, obviamente, como vimos no gráfico, isso coloca grande parte da Europa em risco. E lembro sempre que, por um lado, faz pouquíssimo sentido para o Irã lançar mísseis balísticos desse tipo na Europa, porque teria uma precisão absolutamente ridícula e, como dissemos, depois teriam que diminuir tanto a ogiva que você nem conseguiria, digamos, compensar a baixa precisão com uma ogiva grande. Então seria apenas um uso político, digamos assim. Mas, por outro lado, meu Deus, eu não acho. Eles farão isso, obviamente. Mas ainda seriam difíceis de interceptar em algumas áreas, enquanto em boa parte da Europa, ainda assim, deveriam ser interceptáveis pelos sistemas Aegis, especialmente aqueles na Romênia. E, tecnicamente, também pelos destroyers americanos perto de Chipre, também equipados com os mísseis SM-3 que mencionamos antes. Se esses ativos estiverem posicionados, estaremos protegidos contra lançamentos limitados. Mas, por exemplo, se os destroyers americanos não estivessem posicionados... Por exemplo, eu tinha encontrado uma simulação que colocava a Sicília como a única área italiana um pouco desprotegida. Aqui são só casos, não quero criar alarme. É preciso lidar com tranquilidade, como um amigo de família. Então, antes de responder a pergunta que o Daniele vai responder, se há algo sendo dito sobre os arquivos Epstein, eu queria responder a essa coisa que eu estava lendo. Caracciolo afirmou que solicitou israelenses para os tours finais. Agora, sem ofensa, para o diretor, se os israelenses lançassem mísseis que percorrem 3.200 quilômetros, todo o planeta veria de onde eles partiram. Eles não têm aviões de lançamento capazes de lançar um míssil com um avião que percorra 3.200 quilômetros em direção a Diego Garcia. Eles teriam que lançar mísseis de Israel, mas o mundo inteiro veria. Na minha opinião, no máximo o que é possível é que, no caso, aquele turco que de fato era um pouco nebuloso, mas simplesmente pode ter sido um míssil iraniano também, mas direcionado para Chipre, que de qualquer forma, se vocês lembram, sempre foram interceptados naquela região da Turquia, ao lado da Síria. Basicamente aquela que entra um pouco, digamos, adjacente ao território sírio, que uma trajetória que passa por ali poderia ser tanto realmente direcionada contra a Turquia quanto contra Chipre. O fato é que, sendo interceptados, como mostrou muito bem antes Leonardo, fora da atmosfera, porque também nesse caso eram interceptores, SM-3 dos navios perto de Chipre, os mesmos que protegem aqueles que mencionei antes, nesse caso. Para nós, analistas, é quase impossível saber para onde iam, apenas que ainda estavam longe do local da interceptação. Então, como hipótese, na minha opinião, faz sentido que talvez estivessem indo em direção a Chipre, que sabemos que tem um papel na guerra. Ter sido atacado por drones, então isso talvez já possa ser explicado mais facilmente. Léo, me corrija. Você conhece algum míssil que pode percorrer 3.000 quilômetros lançado por um avião israelense? Não, eles têm mísseis balísticos, têm balísticos lançados do ar, mas 3.000 absolutamente não. Absolutamente. Um pouco de navalha de Occam é... Tecnicamente possível. Não, qual é? Mas depois existem satélites que detectam as trilhas de lançamento, as trilhas de infravermelho do lançamento. Os russos, os chineses, imagina, se descobrirem que Israel fez uma coisa dessas... Os americanos veem isso. É. Uma coisa... que a publicidade, ou seja... deveria ser uma espécie de demonstração da sua dissuasão nuclear. Alguns dizem que seria por submarinos, mas o Irã não possui submarinos com mísseis de tal alcance, apenas alguns antinávio, e todos estão fora de operação. A Índia poderia fazer isso, mas vamos, pessoal, não. Não, eu não sei quem está dando conselhos técnicos. Cráxia.
E depois, se quisermos pensar de forma conspiratória, quer dizer, é muito mais simples pensar que simplesmente seja uma notícia falsa, já que a fonte é deles. Por que acreditar que lançaram um míssil de Israel? Não pode ser só uma notícia inventada por Israel? Depois, pelo amor de Deus, eu não faço ideia, então eu ficaria mais cauteloso. Daniele, se há notícias sobre os arquivos Epstein, se isso caiu no esquecimento. E a propósito, tem outra pergunta. Por qual motivo o vice-presidente Vance tem estado recentemente menos presente em comparação, digamos, com suas aparições ao lado do presidente? Ele meio que sumiu da cena. Há um motivo, porque Rubio me parecia o menos querido durante o período das negociações com a Ucrânia. Agora, de repente, Rubio ganhou destaque e Vance desapareceu. Então, primeiro Epstein e depois Vance. Então, na mídia italiana, toda a história parece ter desaparecido. Na mídia americana, a cobertura é baixíssima, por razões óbvias. Na mídia inglesa, a história é incrível, é curioso. Escândalo Epstein em Nova York e as Ilhas do Caribe. Na verdade, está provocando um cataclisma no sistema. Não só na monarquia inglesa, mas também no caso do primeiro-ministro inglês, que foi escolhido de maneira absolutamente irresponsável como novo embaixador para enviar justamente para Trump, Mandelson, que todos sabiam que estava envolvido no escândalo. Epstein, sobre o escândalo. Epstein, eu, que por experiência não acredito em teorias da conspiração, não acredito que ele tenha sumido. Porque Trump fez guerra ao Irã e fazer o público americano esquecer disso. Eu não acredito. Do que eu tenho certeza é que o jogo está longe de estar encerrado. Eu sempre disse, e quero reconhecer também ao Parabellum, que antecipou essa história em meses em relação à mídia italiana. Que o escândalo Epstein não é apenas um escândalo sexual, é um escândalo que envolve também uma série de pervertidos, mas que tem negócios. Lavagem colossal de dinheiro sujo. Muito, e isso já está comprovado em muitos documentos do Congresso. Aliás, outro dia morreu o ex-diretor do FBI. E Trump não perdeu a oportunidade de dizer as mesmas vulgaridades de sempre, especialmente quando alguém morre. Ele disse, não, essas coisas... Mueller fez uma investigação, e a investigação, pelo menos na parte que diz respeito aos russos, envolvia de forma muito pesada os russos em relação aos Estados Unidos da América e, no caso, Epstein. Repito para vocês, porque já faz meses que estamos falando disso aqui. Existe a lavagem internacional de dinheiro sujo através do Deutsche Bank de Moscou e do Deutsche Bank de Nova York. Em muitos casos. Na construção civil, atenção, o ponto central é o dinheiro, o segundo são as informações, as chantagens. Porque existem também os serviços israelenses. Digamos que, do ponto de vista, existem as coisas tortas. Eram funcionais para descobrir qual era a sua degeneração, oferecê-la para te prender. Depois, falava-se de negócios, contatos e outros assuntos. Então, os serviços secretos, mas quero dizer também na Itália, para quem tem memória histórica, durante o caso do plano solo do general De Lorenzo, os famosos dossiês que eram feitos sobre os políticos, que na época teria arruinado uma carreira, porque não sei. Um era homossexual, o outro presidente da República Italiana traía a esposa, ou a esposa provavelmente traía o presidente, e assim por diante. A coleta de dossiês sempre foi feita. O caso Epstein é perigoso até hoje, ou seja, eu continuo pensando uma coisa, o caso Epstein não só está longe de estar encerrado nos Estados Unidos, Trump consegue mantê-lo abafado, porque, como dissemos antes sobre a SEC, que é o equivalente à Consob italiana, o Ministério da Justiça é o principal centro de poder da administração americana sobre o qual Trump colocou as mãos. Mas não para esclarecer, e sim para impedir que os famosos sejam expostos. Os outros 3 milhões de arquivos que no FBI, que também do FBI foram coletados.
Vou dizer mais uma última coisa. Daniele, espera, a gente responde também. Dizem que os Estados Unidos estão cheios e Israel segura o Trump pelos apps. Não somos nós que falamos isso. O chefe do antiterrorismo americano, sob Tulsi Gabbard, renunciou. Ele que também tinha uma esposa que morreu no Iraque, dizendo: "Eu não concordo com essa guerra". O lobby israelense é o motivo pelo qual nos arrastaram. Então não sou eu que estou dizendo, quem diz é Daniele Moro. Quem diz isso é um alto funcionário do antiterrorismo americano. Era o vice-diretor ou o diretor, então estamos falando de figuras de altíssimo nível da inteligência americana. Vamos entrar logo, esse trecho é interessante. Nos últimos dias houve uma ruptura, mas só nos últimos dias ela explodiu. Essas demissões que Mirko mencionou são o ponto, digamos, mais público da situação. Uma ruptura colossal dentro do mundo MAGA. Então, para simplificar, no centro-direita americano, uma parte permanece como historicamente pró-Israel, outra parte foi completamente para o sentido oposto. Ou seja, diz que aqui estamos diante de uma conspiração judaico-maçônica. O mais conhecido, que muitos devem conhecer, é Tucker Carlson. A divisão é muito forte. Há uma divisão em relação a Israel, não só no centro-direita, mas também, vamos chamar assim, no centro-esquerda, até mesmo no Partido Democrata. E, muito interessante, a divisão também é de tipo geracional. Os jovens republicanos tendem a se desvincular da solidariedade tradicional do Partido Republicano em relação a Israel e assumem posições contrárias. O mesmo acontece com os jovens democratas, essa divisão também está ligada a outro aspecto. Mirko, isso, por outro lado, você já percebeu desde os primeiros dias da guerra no Irã. Ou seja, uma parte do mundo MAGA disse para Trump: "Caro presidente, você me pediu para votar em você, porque senão ficava o Biden, o Obama, a Harris, eles fariam a Terceira Guerra Mundial. Você disse que nunca mais haveria guerras, mas em 14 meses você já fez 8. Quer dizer, ele conseguiu bombardear até a Nigéria. Não só isso, mas o mais grave é que desta vez, porque esse é o assunto de que estamos falando também esta noite, você se meteu em um conflito do qual ninguém no mundo sabe dizer como você vai sair. E olhem, o encontro de que falávamos antes, de 1h30 atrás, me deu essa impressão. O primeiro que não sabe como sair disso, além de conversa fiada. Não, eu sou o mais inteligente e bonito do mundo, é ele. Terceiro ponto muito ligado a isso, Vance já tinha sumido, se vocês se lembram, no sábado à noite da operação na Venezuela, quando improvisaram aquele tipo de mini cúpula em Mar-a-Lago. Se vocês olharem as imagens com uma cortina atrás, 4 painéis, tentando imitar a Casa Branca, então a famosíssima foto de Obama, Biden, Clinton, à noite, que na verdade era um domingo, por volta das 10 da noite no horário de Washington. Eu acompanhei isso. De lá, aliás, praticamente em tempo real, a captura de Bin Laden. Já na operação de Maduro, Vance não estava presente. Nessas semanas, continua não estando presente. Vocês viram provavelmente esta manhã que as notícias do Paquistão diziam que talvez o homem que nós, paquistaneses, achamos mais adequado para conversar com os iranianos possa ser justamente Vance. Esta noite, Trump também o mencionou, mas vamos supor que ele fez, só para entender, 10 nomes. Rubio, Kushner, Witkoff. E ele disse 2 vezes, também tem o Vance, que porém não estava presente. Atenção, não estava presente. A minha impressão, eu de verdade não sou conspiracionista pela minha experiência, é que essa divisão ainda existe. Algumas pesquisas na semana passada diziam que cerca de 15% de quem votou no Trump não concorda com essa operação. Menos do que eu imaginava. Há uma escolha de Vance, já que as escolhas de... Digamos que Vance foi oportunista. Ele dizia que era Hitler, Trump era Hitler. Ele dizia isso há 5 anos. Não é que ele, vendo como a coisa está indo por água abaixo... Ele diz absolutamente sim. Eu desafio assim. Os republicanos... Depois eles têm... um candidato que não se queimou.
Mas absolutamente sim. Concordo com você. Essa é uma escolha de coerência no sentido de que você diz: foi você, Trump, que mudou de ideia, não eu. Eu represento esse mundo. E digamos 15% do eleitorado contra 80% e 5%. Até porque assim, Desculpa, Daniele. você pode bancar o Durão e dizer que é o verdadeiro herdeiro dos MAGA. Mas é assim mesmo. Então, isso que estamos tentando esclarecer significa que dentro da maioria que levou à eleição do Trump, existem temas sobre os quais a maioria está dividida. Um é Israel, dois é o caso Epstein. Lembro que Trump foi obrigado pelo parlamento a divulgar uma parte altamente censurada dos documentos sobre Epstein, porque os eleitores republicanos disseram aos seus representantes: mas vocês fizeram toda a campanha eleitoral dizendo que, se votássemos em vocês, quando voltassem ao poder, abririam as gavetas e não fizeram isso. Então, e aí, neste ponto, você tem o terceiro tema, que são os MAGA, ou seja, em 3 pontos fundamentais. Por isso eu insisto em dizer, não subestimem. Epstein, fala-se menos sobre isso, mas a ira de Deus continua fervendo. Vou acrescentar um último detalhe sobre Londres. A situação grave não é só de Starmer, é do rei. O rei foi mencionado por um dos melhores jornalistas investigativos, o inglês Andrew Lowney, que é o equivalente a Mike Wolfe nos Estados Unidos. Na minha opinião, são os melhores jornalistas do mundo nesse assunto. Epstein, Andrew Lowney, descobriu que os 12 milhões de libras que o ex-príncipe Andrew pagou à jovem que depois se suicidou não foram dados apenas pela rainha. Como todos sempre pensaram, durante anos, mais dos 12 milhões, 2 milhões ele mesmo colocou, o atual rei da Inglaterra então se torna... Não é que você viu que a mãe protegia o filho do escândalo? Não, você é consciente. Ou seja, você tinha todas as ferramentas para saber que o escândalo Epstein é um escândalo colossal, no qual um monte de gente, na minha opinião, ainda está se chantageando mutuamente. Tenho uma pergunta para você. Qual é a posição do patrono sombrio de Vance, Peter Thiel, sobre essas intervenções? Para este último, trata-se de 2 confusões para promover ainda mais a Palantir. Vimos isso com o discurso Palantir contra. Como é mesmo o nome daquela, Anthropic, etc., os vários acordos com o Pentágono, etc., ou seja, Peter Thiel poderia se beneficiar justamente dessas reticências da Anthropic. Falamos sobre isso nas lives sobre inteligência artificial com Barbato. Qual é o peso de Peter Thiel no discurso de Vance? Porque eu sei que ele foi, digamos, seu mentor, etc., e que Peter Thiel também tem suas ideias. Enfim, eu te recomendo. Então, na minha opinião, vai ser preciso esperar algumas semanas para entender como a situação evolui. Mas essa pergunta é interessante. Sinceramente, eu não tinha pensado nisso. É muito interessante por um motivo. Vocês têm que imaginar que a Casa Branca é simplesmente, historicamente, o terminal do que poderíamos chamar de poderes fortes. Poderes fortes que não são só os grandes capitalistas, também os sindicatos, certas administrações, mas é muito poderosa, né? A lobby judaica, por exemplo, a AIPAC, historicamente muito forte e assim por diante. Na minha opinião, há uma ruptura também dentro do sistema de poder que no dia da posse de Trump estava todo unido, todo aplaudindo ele. Ou seja, na minha opinião, há algo por trás dos bastidores que também está afetando o que poderíamos chamar de nova economia americana. Tem alguém que está quieto demais nas últimas semanas. Insisto, mesmo sobre esses poderes fortíssimos, não apenas fortes como Thiel, como Musk e assim por diante, os silêncios dos últimos dias falam mais do que muitas declarações. Tem muita gente esperando para ver o que acontece. Então, Leonardo explicava antes uma... Talvez os colegas estejam fazendo movimentos estranhos. Além da Palantir,
que é usada como inteligência artificial, está envolvida no conflito, e assim por diante. Depois ele fundou, junto com Luke, praticamente a Anduril. Ele ficou obcecado com as coisas do Senhor dos Anéis, os Palantir, Anduril, a espada-chama do oeste de Aragorn e assim por diante. Agora ele está tentando, justamente nestas horas, substituir o Silicon Valley Bank por Erebor. Então existe um movimento, Grotto quer entrar no setor de defesa militar, na inteligência artificial, onde ele já está, e agora também no setor bancário. Absolutamente sim. O que quero dizer é que a Casa Branca é um terminal dos poderes fortes. Não é como em outros países, não sei. Na França, onde o presidente da República também tem uma influência muitas vezes formidável sobre as empresas de propriedade estatal, pública e assim por diante. A Casa Branca é simplesmente o terminal de confrontos entre capitalistas. Incrivelmente poderosos. Vou dar um exemplo de uma empresa que todo mundo conhece, a Coca-Cola. Se você olhar o que é o lobby da Coca-Cola em Washington, mas ela conta 100 vezes mais do que o presidente dos Estados Unidos da América. Mas quando tentaram diminuir o açúcar, mas você precisa ver o que são esses lobbies. Quer dizer, todo o poder do capitalismo mundial não depende de Trump. É ele que tenta influenciar as escolhas, nesse caso do Pentágono ou das finanças americanas. Então, com certeza, você tem alguns confrontos. Quer dizer, a frente que apoiou Trump é muito, também nesse caso, na minha opinião, muito menos compacta, porque cada um tem seus próprios interesses. Eles também são concorrentes, ou seja, se uniram para apoiar Trump, que veio tentar destruir a Europa, come creme de leite pelas costas. Mas, na verdade, eles têm interesses colossais em nível capitalista. Digamos, sobre o que é o confronto. Você pode ser amigo do Trump, inimigo do Trump, mas no final os seus interesses são os seus interesses. Por isso que aconteça alguma coisa, mesmo em relação a esses acontecimentos, eu não descartaria. Há uma negociação em andamento, mas eu não sei com base em quê. No sentido de que, se Trump disse que conversamos, que foi uma reunião produtiva, e eles dizem que não existe nenhuma reunião, pelo menos oficialmente. Talvez fosse gente de segundo ou terceiro escalão conversando. Não sei com base em que Witkoff e Kushner estão trabalhando no mecanismo de cessar fogo. Com base em que, se eles dizem que não houve nenhuma conversa, além disso... Quer dizer, Trump diz 5 dias, eles falam em 1 mês e dizem, pelo menos, entrem em acordo, na mesma linha. Não estou pedindo demais, só um pouco de coerência, pelo menos na linha a ser seguida, porque senão cada um tem sua própria agenda. Você diz que talvez os iranianos estejam confusos e eu acredito, um fala uma coisa, outros dizem outra. De fato, teve aquele fogo de 1 mês e depois... Mas enquanto isso tem que pegar aquele de 5 dias. Olha só, vê em que dia termina. Eu sei, no final da semana, nem me fala. Obrigado. Quer dizer, quando chegam os marines, bravo, Leonardo. E alguém depois verificou que realmente eles pararam de atacar. Hoje é terça-feira, domingo faz 5 dias, olha só. Aproveito porque colocamos algumas coisas em ordem que eu queria trazer no momento certo. Mas também é bom quando as coisas nascem espontaneamente. A gente sempre diz isso. Todos os ataques que acontecem no final de semana, veja só, nos últimos dias, sempre observe os casos da vida. Na opinião de vocês, em que os alvos americanos se concentraram? Nos últimos dias? Vimos muitos vídeos, se vocês se lembram, de sistemas de lançamento, aviões, navios e assim por diante. Certo, adivinhação e charada. Quais foram, por outro lado, as concentrações dos bombardeios e dos ataques com mísseis americanos e israelenses nos últimos 3 dias? Força terrestre, então. Por acaso? Força terrestre. E veja só. Até mesmo nas ilhas, que seriam justamente aquelas, digamos, as mais expostas. Não é carga.
Não é Carg, não, não é Carg. Carg é pior. Não é Carg, não é Carg, é Carg. Que, aliás, foram ocupadas pelo Irã, mas na verdade são reivindicadas pelos Emirados. É interessante ver justamente essa progressão dos últimos 3 dias, onde foram atingidas as forças mecanizadas, ou seja, aquelas que poderiam intervir rapidamente, assim como as forças de longa distância. No Estreito de Hormuz, há movimentos dos fuzileiros navais. Eles fazem uma pausa de 5 dias, é o fim de semana. Enquanto isso, bombardeiam as forças terrestres. Não é preciso ter uma lâmpada mágica ou um paladar especial para enxergar isso. Um dos 2 grupos anfíbios, vemos até mesmo por imagens de satélite certificadas, chegou a Deco Garcia. Então nem são apenas boatos. Depois, fontes americanas falam também de uma divisão aerotransportada que deve ser colocada em alerta. Agora, meu Deus, bem, aqui poderíamos abrir uma discussão enorme. O sentido dessa operação arrisca tudo, na minha opinião, só pode fazer sentido, justamente. Em algumas ilhas perto de Hormuz, basicamente, mas ainda assim continua sendo algo que corre o risco de abrir um vaso de Pandora que te deixa enrolado por não sei quanto tempo. Não é exatamente garantido que abrir aquelas ilhas permita então que o tráfego civil no Estreito de Hormuz passe tranquilamente. Aliás, enfim, me parece que, só para encontrar uma saída, eles correm o risco de se enfiar ainda mais no buraco, se me permite o termo, correm o risco de nos enrolar ainda mais nisso. Sim. Não se mexe na casca. Das bolhas anti-acesso e Daniel. Vamos supor que tudo dê certo, o desembarque seja bom, o plantio ótimo, mas então de Hormuz ainda está ao alcance. Tem a questão das minas, tem os drones, você não pode criar uma bolha de segurança 100% para reabrir. E além disso, né, os próprios fuzileiros estariam em ilhas a algumas dezenas de quilômetros, às vezes até menos, da costa. Ou seja, a menos que eles pensem em garantir a segurança, impedir o uso pelas forças armadas iranianas de centenas de quilômetros de costa, que nem mesmo o Trump, no seu dia mais engraçado, chegaria a dizer. Me parece realmente algo extremamente arriscado. Porque aí tem unidades de fuzileiros navais que, tudo bem, ocupam as ilhas, talvez coloquem algumas imagens, obviamente sistemas antiaéreos, antidrones, fazem alguma coisa para prevenir os ataques. Até mesmo só radares já são úteis para ajudar um pouco mais na defesa da navegação mercante. Mas agora, de novo, resta um alvo novo e gigantesco. Ou seja, os próprios fuzileiros navais podem ser bombardeados até mesmo pela artilharia, depois por uma variedade de armas que são realmente baratas. É preciso dizer que vimos os A-10, os Super Hornet, até mesmo metralhando bem na costa. Em algumas áreas eles parecem ter até mesmo essa liberdade, meu Deus, essa liberdade. Aliás, que na minha opinião continua sendo algo bastante perigoso, porque a ameaça dos Mampads, a ameaça dos mísseis portáteis, eu não acho que seja completamente neutralizável, nem mesmo nas áreas mais... Acho melhor conquistar a ilha de Karg pelos motivos já citados, pressionando-os de verdade. Porque afinal não são 2000 nas ilhotas do Estreito de Hormuz que impedem eles de fazer bagunça, de lançar drones, etc. Aliás, talvez até ter algumas tropas lá. Para os iranianos, é apenas uma perda de tempo, já que dificilmente você pode se esconder. Além disso, os iranianos também têm outros métodos, além dos drones, etc. Vamos falar também das minas. Assim já introduzimos esse assunto porque houve muita especulação. Há artigos do Wall Street Journal que falam de 1.013 minas que já estariam no local. Mas vimos que os iranianos permitiram que alguns navios chineses, indianos e russos passassem com um custo de 2 milhões por passagem, passando muito perto da costa deles. Se há minas, não sei se são minas seletivas, não acredito que consigam. Acho que eles minaram a área, o que é o corredor principal, que vai desde aquela ilha gigante de Caxemira até a península. A rota, então te digo, passa perto das nossas costas, na minha opinião. Mas também é claro onde passam os poucos navios que deixam. O que eles fizeram foi minar e, de qualquer forma, atingir de maneira indiscriminada tudo o que identificam no corredor principal, que foi procurado, basicamente, na parte, obviamente, mais larga do estreito. Enquanto, se vocês forem ver, né, em todos os sites, aqueles de rastreamento, é muito simples, para dizer a verdade. Até em alguns jornais aparece, basicamente, a trajetória
Desses poucos navios que passaram praticamente, como vocês disseram, eles os fazem passar bem perto das suas costas, em uma área onde podem até mesmo pará-los. Ou pelo menos confirmar visualmente que são esses navios. E então, na minha opinião, é muito fácil para eles não minar aquele trecho do estreito perto das costas. E podendo justamente, mesmo que um navio a ser atingido tentasse passar, eles poderiam atingi-lo facilmente com toda uma série de minas. Enquanto isso, as minas que vocês veem aqui, alguns modelos, podem ser livremente empregadas no trecho principal que fica mais longe das costas. É mais difícil para o Irã controlar, identificar. É mais difícil identificar os navios nesse trecho, então eles devem ser atingidos completamente, de maneira indiscriminada. Os poderosos meios da RAI conseguiram encontrar aqueles que passam. Exato, vejam, o trânsito deve estar até mesmo perto da ilha de Kashmir e ao norte daquela pequena ilha chamada Larak. Se não me engano, então fica bem em frente à costa iraniana. Não é nem de longe o corredor que era usado antes da guerra pelo navio comercial, ou seja, é um corredor novo, que eles inventaram justamente nessas horas, exatamente para que fossem identificados pelas forças armadas iranianas. E as minas, aliás, hoje, ou pelo menos nos últimos dias, justamente, parecem haver os primeiros indícios de que foram posicionadas. Isso, sim, aqui perfeito, daqui dá para ver claramente se você voltar um pouco, Mirko. Aqueles navios vermelhos, estão vendo, passam bem perto de Bandarabas. Esse é o novo corredor que eles basicamente iniciaram para quem quiser fazer acordos com o Irã e passar por ali. Enquanto isso, no corredor principal situava-se um pouco mais ao norte de Kazab, praticamente ao norte da península. E ali, desculpem porque essa rota é tão próxima, e na minha opinião é uma rota exata, porque é aquela em que eles têm certeza, já que é tão próxima, é aquela para eles. Depois, a minha opinião, o meu raciocínio é esse. O Irã diz, se vocês quiserem passar, façam acordos conosco, mas depois não é que eles confiem. Se você não paga, eu atiro em você, você passa pelo funil de 2 ilhas controladas por eles. Quer dizer, ali é realmente, você não pode enganar a gente, basicamente, né, se você finge que é, porque eu já vi até mesmo em sites de rastreamento, às vezes aparecem alguns navios que escrevem somos chineses, isso até mesmo com ajuda. Aparecia, eles mudavam o nome, e até mesmo o tipo, o identificador AES, escreviam somos chineses, tripulação chinesa, e às vezes, na verdade, não eram. Então sempre tem esse tipo de coisa também. Hoje levamos na brincadeira, mas na verdade não tem graça, pois no final são as tripulações desses navios. Certamente não é que eles estejam se divertindo, sim, nesse período, mas também criam esse tipo de joguinhos no campo, e assim esse é um jeito de fazê-los passar tão perto para evitar problemas. Do ponto de vista iraniano, Como é possível que esses movimentos americanos, sistemas de rádio, antimísseis, etc., fossem atingidos pelo Irã? Fazia meses que não vinham. Além disso, os radares não existem, eles ficam expostos. Os radares são estruturas enormes. Também é preciso dizer, como falamos nas primeiras lives, que a guerra estourou por uma questão de oportunidade. Porque naquele momento eles tinham se reunido, provavelmente tiveram que fazer isso antes do planejado, já tinham sido esvaziadas, ou seja, as bases já estavam vazias. Estavam de qualquer forma com o pessoal mínimo, mas provavelmente não tinha mesmo, porque era um pessoal mínimo. Não houve tempo de colocar em segurança o que estava, digamos, nas plataformas nesse sentido. E também não são alvos tão relevantes, ou seja, é muito pior perder o sistema de radar do THAAD ou radares fixos que custam vários bilhões do que isso. Em alguns casos, os radares do THAAD, me parece, pelo menos no caso dos Emirados Árabes, tinham de qualquer forma um decoy. Ou seja, para cada radar do THAAD em cada base, deveria haver um radar falso. Basicamente, isso era visível por satélite em algumas das bases que depois foram atingidas. Porém, no final, parece que conseguiram atingir o radar verdadeiro. Nesses casos... Se vocês têm muito interesse em ver imagens de satélite, etc., eu recomendo o Epic Fury Map no X, que fez um trabalho sensacional, colocando praticamente todas as geolocalizações. É citado também por muitos outros, inclusive por algumas empresas que produzem imagens de satélite. Eles elogiaram, então se vocês quiserem acompanhar, vou colocar o link no chat. Aqui praticamente são postadas todos os dias as principais informações sobre os acontecimentos.
digamos, técnicos de verificação. Vamos colocar assim: se vocês rolarem para baixo, como podem ver, é tudo com imagens de satélite, antes e depois, tanto em relação ao Irã quanto aos outros países. Aqui vocês podem fazer uma comparação para ver, a base de XYZ foi atingida. Aqui vocês encontram as contraverificações com direito à contraverificação. Di nata immagini satellitari del primo. Vocês podem comparar, não há muito o que dizer. XYZ foi atingida. Aqui vocês encontram contraverificações de contraverificação. Sia Vocês podem fazer um do Comando Central do Oeste que mostra a destruição para A. Ukel barra Jamali. É da Chiusis, vocês encontram contraverificações com direito à contraverificação. Il danno subito. Ve lo consiglio perché Vocês podem. Como vocês podem ver, até o data center atingido em Abu Dhabi tenta fazer uma comparação para ver. Foi atingido o da XYZ. Vocês encontram as contraverificações e imagens de satélite, até mesmo vídeos. Notei que muitos colaboram nessa questão, incluindo Geolocalized e outros. Tem toda a história da contraverificação, vocês podem fazer uma comparação, foi atingida, aqui vocês encontram. Visto che, scusa se ti interrompo, amico, visto che Vocês podem conversar no chat do Mizar Vision, e de qualquer forma faço um comentário sobre isso. Prestem atenção porque, principalmente no X, foi banido alguns dias atrás, mas havia um perfil Mizar Vision. Vocês encontram essa empresa chinesa que justamente publica imagens de satélite e, às vezes, na verdade, imagens de satélite. Não só imagens de satélite, mas imagens de satélite. Muitas vezes com comentários, com checagem de fatos. Vocês podem comparar para ver, foi atingida, né? As atingidas também foram republicadas. Da Mizar Vision, mas o meu comentário era sobre isso, né? Ou seja, atenção, porque Mizar Vision é o original. Digamos, nas redes sociais ocidentais, vamos chamá-las assim, tem em uma rede social chinesa chamada Weibo, ou pelo menos a pronúncia, espero que seja essa e vocês não podem fazer um. Alguns fazem isso e republicam as imagens, e tudo bem, são uma ótima fonte. Mas atenção, porque outras vezes existem contas falsas que fingem pegar a imagem de uma Mizar Vision, e na verdade não são imagens autênticas. Uma circulou muito na semana passada para ver, atingida por X. Vocês encontram as contraverificações de uma comparação para iraniano. O ataque era real, mas a imagem não, já que deveria ser de radar e as nuvens não deveriam aparecer. Mas foi um dos casos em que a conta, que parecia oficial da Mizar Vision Suisse, publicou e depois foi banida, porque descobriram que aquela conta não era a conta oficial, mas desde o início desta guerra, aquela conta era muito seguida, talvez uma das mais seguidas dessa categoria. No X, então, atenção, sempre procurem as contraverificações do Controverifica. Vocês podem fazer uma comparação, é só procurar, vocês encontram, e podem voltar ao post original na conta do Controverifica. Tanto questa è una mappa che mette in grafica Vocês podem... in verde, ci sono gli attacchi. Foi atingida XYZ. Vocês encontram as contraverificações do Controverifica aqui, podem fazer uma comparação, ver, foi atingida. Base de XYZ americana, e esta é a zona de competência israelense. Aqui vocês encontram as contraverificações com vocês podem. Uma comparação é Trump. Estamos trabalhando, mas se você for ver quantos bombardeios foram feitos na parte noroeste do país, em comparação com a parte sul, dá para ver claramente quem investiu mais. E isso é um esforço enorme para os israelenses, considerando que usaram mais de 200 aviões dos 280 a 300 disponíveis que eles têm. E repare como as respostas iranianas são contra Israel, estão voltando, principalmente no último caso. Foi atingida, vocês podem encontrar as contraverificações, podem comparar para ver. Foi atingida, vocês encontram as contraverificações, contraverificação. Vocês podem fazer uma comparação, foi atingida, encontram as contraverificações, contraverificação.
Queria destacar uma coisa, não? Aqui estamos falando de divisão territorial entre duas nações diferentes que dividem as áreas e que também têm uma certa coordenação. Mas há quanto tempo eles estavam trabalhando nessa operação? Pergunto, não sei, porque não é fácil planejar e concluir todas essas operações. Fazendo confliction, ou seja, evitando até mesmo de atirar para aliados, evitando atingir os mesmos alvos duas vezes. Fico me perguntando há quanto tempo eles estavam trabalhando em uma operação coordenada desse tipo, porque foi super coordenada desde o primeiro momento, guerra eletrônica, lançamento de mísseis e ataques aéreos de dois países diferentes. Isso não é algo que se organiza para uma semana que vem. Justamente por isso, eles não se sobrepõem, exceto quando há intervenções dos B-2 Spirit, espírito. Nos bombardeios e Strageli costuma haver sobreposição. O que Israel não faz, os americanos fazem. Mas no que diz respeito à intervenção aérea clássica, que pode ser SED, DED, o que vocês quiserem. Cada um tem sua área de competência, então eles dividiram mesmo as áreas para evitar problemas. E é interessante notar que a maioria dos incidentes aconteceu com os americanos, tanto incidentes de fogo amigo, quanto incidentes do ponto de vista tecnológico deles. A menos que os israelenses censurem completamente os próprios incidentes, isso a gente não pode saber. Vamos ao que aconteceu com o F-35, porque uma coisa é falar em um vídeo curto e outra coisa é ter um pouco mais de tempo para discutir. Não é que eu fiz o vídeo curto sobre o F-35, porque depois o pessoal sempre reclama. Porque, ó meu Deus, os iranianos estão vencendo. Se eles tivessem até derrubado, e não é assim? Mas por que isso faz história? Interessante observar algumas coisas técnicas antes de tudo. Normalmente, quando os iranianos mostram vídeos de abate, por exemplo, de drones Reaper, etc., eles mostram o vídeo na íntegra. Ou seja, desde o momento em que o míssil é lançado, atinge o alvo pega fogo, vira uma bola de fogo e eles deixam lá o tempo todo. Curiosamente, no vídeo do F-35, que nos mostraram, porém, de repente, em um certo ponto, ele é cortado. Se eu atingisse um avião de quinta geração em guerra com Estados Unidos ou Israel, teria grande interesse. Não só em filmar tudo, mas também em procurar encontrar peças para mostrar. Não, nada disso aconteceu. Por favor, Leonardo. Você quer mostrar o vídeo? Sim. Então, o vídeo mostra as filmagens com uma câmera infravermelha. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui? Aqui está. Vídeo não verificado, não é autenticado, mas vamos tentar entender alguma coisa. Então, a grade já vimos em outros vídeos de interceptações que depois se mostraram reais. Não está contextualizado, não tem o local, velocidade, altitude da aeronave, não tem nada. Vocês veem que não há nenhum número de referência, completamente descontextualizado. Parece que a interceptação aconteceu no início da tarde. Vocês veem uma câmera térmica, o formato que vocês veem, vejamos, é compatível com o de um F-35. Vemos também na parte traseira o plume, ou seja, a trilha de calor do motor do F-35, que de qualquer forma deixa um rastro considerável. E então temos a interceptação que acontece através de um míssil. Vocês veem que é uma linha com uma espécie de fumaça atrás. Aquilo é a trilha infravermelha do motor do míssil. Podemos pensar em um míssil, portanto terra-ar, de curto alcance e guiado por infravermelho. Aqui vemos, olha, essa chama que vocês veem é a trilha infravermelha da explosão, da ogiva, com certeza uma ogiva de fragmentação, que atinge justamente a parte do escapamento. Então parece o clássico interceptação feita por um míssil guiado por infravermelho. Observe que aqui você pode ver a saída clássica do motor, a qual se acrescenta outra lateral. Que poderia ser um vazamento de combustível, de óleo, de alguma coisa. Aqui, de fato, algo parece ter acontecido. Vou mostrar o vídeo clássico, que tem exatamente a mesma grade, etc. Mas olhem a diferença.
todas as vezes que nos mostravam os vídeos. Este é a queda de um drone, provavelmente de reconhecimento ou israelense. Repare que eles mostram o vídeo inteiro, acompanham o alvo depois que foi atingido, mostram ele caindo, pegando fogo, etc. Então, nós temos uma semi-confirmação do lado americano, onde dizem que um F-35 teve que pousar de emergência. É um piloto ferido, compatível com estilhaços, provavelmente desse sistema iraniano que danificou o F-35, mas não conseguiu. Enquanto isso, revela coisas desconhecidas. Ele suporta bem. Sim, faz sentido, porque de qualquer forma, se olharmos a parte traseira de todos os aviões modernos, na parte do bocal, ela é protegida lateralmente blindada justamente para proteger do calor. O que surpreende é que não mostra um F-35 que não manobra, voa, não solta nenhum tipo de contramedida, nenhum tipo de flare. Ele é atingido pelo míssil. O escapamento é blindado, ajuda a proteger o avião. Já aconteceu historicamente de caças conseguirem retornar à base danificados pelos estilhaços, tirando os A-10, mas já aconteceu algumas vezes. Pode acontecer com qualquer um, ele aguenta bem. Sim, faz sentido, não sabíamos, mas vendo a estrutura dele já era de se esperar. Depois seria preciso ver o que pousou, em que condições pousou. Qual é o sentido do F-35 voar tão baixo? Tanto que provavelmente um desses caminhõezinhos saiu de um local, o enquadrou, atirou nele, então ele nem teve tempo, sem nenhum aviso prévio ou algo do tipo. Por que um F-35 voava tão baixo e tão silencioso? Então, o F-35 tem um sistema de autoproteção chamado DAS, Sistema de Abertura Distribuída. São sensores que cobrem uma bolha de 360 graus, acho que são 6 sensores que cobrem tudo o que acontece ao redor do avião e que servem justamente para identificar mísseis que estejam se aproximando. Sempre há diferença entre teoria e prática, entre testes e operação real. O que sabemos nós? E se aquele piloto tivesse recebido 50 alertas na última hora, ficou irritado e o 51º não era um falso alarme? Ou então, mais banalmente, um mau funcionamento do sistema? Ou ele se sentia tranquilo? Lembro a vocês que um F-117 foi abatido na Sérvia por uma série de erros e de azar. Por que isso não pode ser outro desses casos? E outro F-117 foi danificado e depois descartado, porque estava danificado demais para ser consertado. Então, a guerra funciona de um jeito, né? O campo de testes funciona de outro. A teoria e a prática talvez a gente descubra daqui a algum tempo, mas toda essa história serve para nos lembrar que um caça de quinta geração, stealth, não é imune. Imune a ser abatido, a ser danificado, a nada, a um erro, a um mau funcionamento. Mais cedo ou mais tarde tinha que acontecer de um F-35 ser abatido. Com esses índices de operacionalidade, com essas emissões, pode ter sido até um erro de planejamento. Eles achavam que a área estava limpa, mandaram ele em baixa altitude. Existem 1000 possibilidades. Ser stealth é como colocar o capacete na moto. Ele protege sua cabeça, mas não protege o resto do corpo. Não é uma armadura invencível e isso precisa ser lembrado, não devemos mitificar a tecnologia, nem mesmo a de quinta geração. Aqui, este é o esquema do DAS. Eu me limito a dizer isso. Precisamos ser realistas, pode acontecer. Mas além disso, me permito sem saber quantas saídas eles fazem. Depois, talvez nas altitudes em que existe esse risco. Poderia até ser uma história de sucesso o uso do F-35 nesse conflito. Quer dizer, a gente não sabe se eles fazem centenas e centenas de saídas em uma altitude em que realmente estão expostos a esses sistemas infravermelhos. Um dano talvez possa até ser considerado um sucesso, ou ao contrário, se as missões foram poucas e realmente em poucas missões. Descobriu-se que pelo menos esse sistema de alerta de mísseis em aproximação não funciona direito. Nesse caso pode não ser um sucesso, mas quero dizer, não necessariamente, também concordo, não necessariamente. Estamos diante do desastre do F-35. Olha, absolutamente não, até porque um dano em um avião. Na verdade, tudo nos leva a pensar que as missões são numerosas neste conflito.
Acrescento apenas que justamente um dos motivos pelos quais talvez o sistema de aviso possa não ter funcionado, que é justamente aquele que me corrija se eu estiver errado, Leonardo, é justamente esse que praticamente permite também o uso das iscas térmicas da forma mais otimizada e o início das manobras evasivas. Portanto, o míssil deve ser detectado a tempo. Neste caso, trata-se obviamente de um míssil que foi lançado quando o avião estava ou em média altitude ou em baixa altitude. Agora não está muito claro, porém. Enfim, esses mísseis, pelo que eu sei, chegam no máximo a 5 quilômetros de altitude ou algo assim, então o tempo desde o lançamento já é curto. Pode ser também o caso de simplesmente não ter sido calibrado para aquele tipo específico de míssil, porque ainda assim são armas iranianas indígenas que já foram usadas. Acho que nada até agora, ou quase nada, com exceção da derrubada daqueles drones. E talvez elas não tenham exatamente aquelas características de assinatura térmica quando são lançadas, que eram esperadas, que talvez sejam as de outros mísseis russos mais conhecidos, e assim por diante. Então pode ser um caso em que simplesmente se aprende com esse mau funcionamento e basicamente se ajusta o software. Permitam-me usar esse termo para melhorar a eficiência futura. Então isso também não significa necessariamente que seja um sistema que não funciona de qualquer jeito. Não, absolutamente, está certo. E talvez seja o mesmo problema que os indianos tiveram em relação aos PL-15 chineses usados pelos paquistaneses. Eles não reconheciam sua assinatura infravermelha de radar. A guerra moderna não existia. O tempo, voando baixo dá para reconhecê-lo, mas se ele chega em 20 segundos... Já era. Vamos ver o outro ponto. Danielle Trump pediu ajuda aos americanos, depois disse que não queria, depois que não precisava deles, depois que faziam tudo sozinho, depois que não vinham. E assim por diante com os europeus. Dos europeus. A Europa não quer ser arrastada, e vimos Danielle Trump fazer ameaças. Tanto do ponto de vista do gás, ok, não queremos limitar, vamos ver se eles vão gostar, se tirarmos o gás deles. E não sei se por trás disso ele tem essa inversão de rota de tantos navios que estavam indo para a Europa e foram para os mercados asiáticos por outro lado. Assim, depois fazemos o Eduardo e o Lanzar intervirem também, já que não conseguiram proteger bem suas bases nos vários países do Golfo. Que, aliás, estão se perguntando se esses fornecem segurança ou trazem problemas, já que estão sendo usados como base de lançamento para os ataques americanos, isso os envolve mais do que os defende. Acho que essa é a mesma pergunta que os europeus estão se fazendo. Felizmente para nós, os iranianos não têm uma grande capacidade de atingir a Europa. Porém, de modo geral, estamos percebendo que os americanos dependem cada vez mais dessas bases. Eu não sei se algum político percebe isso, porque tem o Trump que ameaça sair da OTAN, que pode fazer isso sem o Senado, que nós somos aproveitadores. Mas no fim das contas, tudo continua do mesmo jeito. Para ele, essas bases são úteis. Isso já foi apontado para ele. Por exemplo, outro dia, o chanceler alemão Merz disse para ele: você pode nos insultar, ameaçar, chantagear, desejar o que quiser? Porque é uma relação que tem uma atitude quase esquizoide. Parece, vamos dizer, numa banalidade, não é uma atitude de presidente dos Estados Unidos da América, realmente não é. A história dos Estados Unidos da América está cheia de presidentes que cometeram erros. Uma das coisas que você vê também nos podcasts americanos. Até esta manhã estavam fazendo comparações entre Trump e Bush filho. Bush filho, ele foi ao parlamento por dias tentando convencer antes de atacar o Iraque. Diante do resultado, era melhor se ele não tivesse convencido ninguém. O problema agora está preso em uma situação que há 15 meses se tornou muito grave para os europeus, no sentido de que ele, de forma coerente, há 40 anos diz essas coisas sobre os europeus, que são ingratos. Estamos cansados de vocês, não precisamos de vocês. Os europeus vão precisar de alguns dos seus convidados. Eu falei sobre isso, não é segredo. Por exemplo, com o general Camporini, que é uma pessoa que eu respeito muito, ele me dizia: a Europa, antes de ter autonomia,
vai precisar de pelo menos 5 anos, então, se considerarmos 5 anos como período, provavelmente vai levar até mais do que isso em 5 anos. Trump sabe que pode nos dar uns tapas e a gente aceita, né? A gente sabe que ele vai fazer isso. E enquanto não formos capazes de nos defender sozinhos, temos que lidar com isso todo dia, 2 ou 3 vezes por dia. Vocês comentaram sobre Diego Garcia antes, e quero lembrar algo que, ao que parece, foi totalmente ignorado pela mídia italiana. Olhem, há um ano, os ingleses, que há anos deveriam abandonar Diego Garcia por ordem das Nações Unidas. Nós dissemos isso no começo. Eles se recusavam a entregá-la, a permitir o uso dela naquela época. Pelo menos 1 ano e meio, 1 ano desde que Rubio tinha dado. O Departamento de Estado americano tinha dado o aval em Londres ao acordo de compromisso do aluguel por 99 anos com Diego Garcia, que volta para Maurício. Então você diz uma coisa, mas se coloque no lugar de quem fez as negociações em Londres. Quer dizer, você concordou com os americanos uma saída que salve as aparências para que a soberania volte para Maurício, mas na prática, em 99 anos, provavelmente ninguém vai te mandar embora, depois chega esse e te diz que você é um idiota, que como é que você fez esse acordo? Depois chega o espanhol e ele diz, você tem que me dar as bases na Espanha. E o outro responde, não, eu não vou te dar, porque você vai fazer uma guerra. E a OTAN é uma organização defensiva. E você, por isso, não pode usar as bases. Resposta de Trump, naquele dia ele disse, eu vou para a Espanha e vou usar as bases espanholas de qualquer jeito. Ou seja, você tem uma série de políticos que foram humilhados, bem tratados, ofendidos e assim por diante, que na verdade estão todos em um enorme caldeirão, que eu diria ser a Europa, que se chama União Europeia, só em alguns temas, sobre o antitrust, sobre o comércio internacional, mas não sobre a defesa, não sobre a política externa. Vou dar um exemplo, parece um exemplo banal, mas assim a gente se entende logo. É como se nas regiões italianas bastasse que uma, a Basilicata ou o Vale de Aosta, dissesse não. Governo italiano, sobre a política externa nós não concordamos e você não faz nada ou então não faz nada. A União Europeia está realmente pendurada em qualquer um dos 27 países. O caso da Hungria é escandaloso em relação à ajuda à Ucrânia, porque a Hungria, no final, em dezembro, havia aceitado não participando, não assumindo os riscos. E como as eleições são em 12 de abril e Orbán quer, tenta não ser mandado para casa depois de 16 anos. De um atentado, para fazê-lo ganhar força. Você tem, de qualquer forma, 27 sujeitos que têm poderes soberanos. Vou dar outro exemplo para vocês. Macron ofereceu... Estamos nos alongando e quero encerrar em até 2 horas, então prefiro finalizar o tema das lições. Absolutamente sobre a Europa. Vou dar o último exemplo. Macron ofereceu a cobertura nuclear para alguns países, como a Polônia, enquanto a França insistir em ter um assento no Conselho de Segurança da ONU e não cede isso para a União Europeia, já que União Europeia significa que a França, em primeiro lugar, não tem intenção de ter uma união de verdade. Vamos falar rapidamente sobre o Líbano, porque, obviamente, no meio de toda essa confusão, há muitos ataques e contra-ataques. E lembremos que, desta vez, deram a ordem para evacuar até o rio Litani. Se não me engano, até mesmo isso foi descoberto. Só para dar uma ideia, por favor, então é isso. Esta guerra da qual se fala pouco está ofuscada pelo resto. Allora, quem acompanhou o Parabellum há 2 semanas lembra que dissemos logo de cara que havia 2 estratégias, uma americana e uma israelense. A americana, na minha opinião, se enrolou numa tentativa de encontrar um compromisso. Na minha opinião, Trump realmente precisa encontrar um compromisso. Não tenho tanta certeza de que os iranianos precisem disso. Netanyahu tem uma conta a acertar.
astro de Gaza, com 47 anos de regime dos ayatolás, que tem como primeiro objetivo a destruição do Estado de Israel e o Hezbollah. No Líbano, que está claramente mais frágil do que antes, mas que neste momento se torna uma presa fantástica no sul do Líbano, porque o Irã tem que pensar nos seus próprios problemas. O Hamas está objetivamente em uma situação difícil, o Hezbollah foi atingido de maneira significativa, não de forma decisiva, mas importante. A Síria fechou a fronteira para eles na semana passada, mas o ponto principal é que dentro do mundo político libanês, até uma parte dos xiitas disse: agora chega para o Hezbollah. Nós precisamos, nós queremos, nós seres humanos, além de xiitas, sunitas ou cristãos, queremos pensar em um futuro como o Líbano. Então, por um lado, o Hezbollah está com muita dificuldade, por outro, para Netanyahu, é o negócio da vida dele, ou seja, ele entra para os livros de história. Segundo ele, se conseguir esvaziar o sul do Líbano, ele esvazia. Esta manhã, vocês viram, eles explodiram 5 pontes, justamente sobre o rio Litani, que você estava mostrando. Qual é o objetivo de explodir as 5 pontes? Você move a população para o norte do Litani e explode as pontes? Nesse ponto, fica difícil para os refugiados voltarem do norte para o sul? Até porque eles nem estão indo para lá. Outro dia, praticamente atingiram o quartel-general da inteligência, o centro de comando. Olhem os métodos que usam, além do fato de estarem atingindo um alvo militar. Ao redor também há casas, digamos, civis. E isso é realmente uma demolição? Absolutamente. Então esta é uma operação que se assemelha à de 82 Paz na Galileia. Esta é uma operação na qual, na minha opinião, atenção que a opinião pública israelense está quase toda de acordo com esta operação, a qual Israel diz: caros libaneses, vocês há 20 anos, governo libanês, deveriam ter expulsado o Hezbollah. Vocês não tiveram a coragem, a força, os meios para fazer isso. Agora, para nós, há uma oportunidade, porque neste momento Israel está isolado de qualquer forma. De qualquer forma, é uma opinião pública que precisa se virar sozinha. Vamos colocar assim, mesmo nos Estados Unidos, não subestimem a divisão que está acontecendo, inclusive com críticas a Israel. Nos Estados Unidos da América, isso é muito forte. E de expulsá-los. Esta tarde, vocês viram, teve um ministro, acho que era o Katz, que disse quase que já vamos jogá-los ao norte do Zitani. Ficamos com aquela parte ali. Quer dizer, não é que vamos mandá-los embora, pegamos os Hezbollah, depois de mandá-los embora, os Hezbollah voltam. Mas já que estamos nisso, a tentação é forte. Depois você tem uma frente terrível, que é a da Cisjordânia. Na Cisjordânia estão acontecendo crimes de guerra de civis de todos os tipos contra os palestinos. Crimes se chamam crimes. Isso é dito até por uma parte da opinião pública israelense, porque sobre isso não há consenso. Enquanto há consenso em entrar no Líbano, não há absolutamente consenso em considerar a Cisjordânia uma espécie de matadouro social. Então, toda essa combinação, na minha opinião, conhecendo, eu também o conheci. Passei 2 horas sozinho com Netanyahu quando ele era embaixador de Israel. Nacionalmente, é uma pessoa que não deve ser subestimada. Na minha opinião, para ele é a oportunidade da vida dele. Na minha opinião, ele não se importa com o que vai acontecer com o Irã como regime, mas ele se importa em poder dizer: ok, dei um tapa em Gaza. Eu dei uma imagem que traiu o princípio de que ele sempre foi o homem que garantia a segurança de Israel, mesmo pagando certos preços. A direita mais reacionária, violando a Constituição. A cada momento tento encerrar a questão. Aqui ele tenta... Eu tenho a impressão de que essa situação também vai continuar por muito tempo. Ou seja, não há trégua, não há solução. E justamente porque a sociedade libanesa, nem até mesmo uma parte dos xiitas, chegou ao seu limite. Quero destacar que esta manhã o governo libanês expulsou o embaixador do Irã
e dezenas de funcionários e agentes da inteligência iraniana no Líbano. Portanto, existe a vontade política no Líbano de se livrar não só do Hezbollah, mas também dos iranianos, mas não há força política para isso. Ou seja, a alternativa deles seria uma nova guerra civil. E eles, entre ter essa guerra, correm o risco de entregar ao Netanyahu a solução de um problema que eles mesmos não conseguem enfrentar, muito menos resolver. Ok, então, meus senhores, voltaremos em alguns dias para atualizá-los sobre a guerra na Ucrânia. Provavelmente no dia 27, aliás, no meio de toda essa confusão, os ucranianos atacaram um sistema russo no Báltico que distribuía mais de 1 milhão de barris. Então isso também aumenta a crise, porque eles estão obviamente tentando reduzir, enfim, os lucros que os russos podem obter com essa crise, devido ao aumento do preço do petróleo. Agradeço a todos os nossos convidados, Leonardo Lanzara, Eduardo Fontana, Daniele Moro, e nos vemos no dia 27, se não acontecer algum problema. Boa noite! Tchau a todos!